Boa tarde, estudantes de matemática. Hoje vamos ter mais uma aula sobre operações com conjuntos. Na aula passada estudamos a operação da união e hoje vamos estudar a interseção entre conjuntos. A interseção entre dois conjuntos A e B consiste num conjunto C formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B. Vamos ver um exemplo? Sejam os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3, 4 e B com os elementos 4, 6 e 10. A interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto C com o elemento 4, porque somente esse elemento pertence aos dois conjuntos A e B simultaneamente, pois 4 pertence a A. Vejam bem esse símbolo. Nós aprendemos ele quando estudamos relações de pertinência, na nossa primeira aula sobre noções sobre conjuntos. E 4 pertence a B. Então, 4 pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. A interseção é representada simbolicamente pelo símbolo correspondente a um U maiúsculo virado para baixo. Então, C igual a A, interseção B. Mas vamos ver outro exemplo. Sejam os conjuntos A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e B com os elementos 6 e 10. A interseção entre esses dois conjuntos é, vamos observar, existe algum elemento comum entre esses dois conjuntos? Algum elemento que pertença simultaneamente aos dois conjuntos? Vemos que não, porque o A tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e o B tem os elementos 6 e 10. Portanto, o conjunto A interseção B é o conjunto vazio. Lembrem-se que vimos esse símbolo aí que representa o conjunto vazio, o conjunto que não tem nenhum elemento. Esse símbolo nós vimos na primeira aula sobre noções sobre conjuntos. Sejam os conjuntos A com os elementos A, B, C e D, os elementos agora são letras, e B com os elementos B, C, D, E. A interseção entre os conjuntos A e B é o conjunto C com os elementos B, C e D, pois B, C e D pertencem a A e, simultaneamente, B, C e D pertencem a B. Mas vamos a mais um exemplo. Sejam os conjuntos A com os elementos 1, 2 e 3, B com os elementos 4 e 5 e C com os elementos 5, 9 e 12. Qual o resultado da seguinte operação? A união B, interseção C. É possível fazer essa operação? Sim, desde que façamos primeiramente a operação que está entre parênteses e depois a outra. Então, vamos fazer primeiramente A união B e depois, tomando o conjunto que resulta dessa união, vamos fazer a interseção dela com o conjunto C. Então, vamos ver. O conjunto A união B tem todos os elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, o conjunto A interseção B tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos fazer a interseção desse conjunto com o conjunto C. Então, vamos fazer a interseção dos seguintes conjuntos. O conjunto que tem os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e o outro conjunto que tem os elementos 5, 9 e 12. Quais são os elementos que pertencem a esses dois conjuntos simultaneamente? Vemos que é apenas o elemento 5. Então, A união B, interseção C, é um conjunto com um único elemento, que é o elemento 5. Então, vemos aí como trabalhamos com as operações de união e interseção simultaneamente. Muito interessante isso. Vamos agora ver um outro exemplo. Sejam os conjuntos 1, 2, 3, 4 e B com os elementos 4 e 5 e C com os elementos 5, 9 e 12. Até parece o exemplo anterior, mas tem uma diferença. Qual o resultado da seguinte operação? Agora A interseção B e D unido ao conjunto C. Então,
temos agora que fazer a interseção entre A e B primeiro e depois, com o resultado disso, vamos fazer a união desse resultado com o conjunto C. Então, vamos obter primeiramente a interseção de A e B. Ora, existe algum elemento comum a esses dois conjuntos? Sim, existe o elemento 4. Então, a interseção B tem um único elemento, que é o elemento 4. Agora, em seguida, vamos fazer a união entre a interseção B e C. Então, como a interseção B tem somente o elemento 4 e o conjunto C tem os elementos 5, 9 e 12, a união desses dois conjuntos, que é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a um ou a outro, é o conjunto com os elementos 4, 5, 9 e 12. Vamos ver um exemplo agora em que os conjuntos são definidos através de regras matemáticas. É preciso bastante atenção para obter essa resposta. Sejam os conjuntos A, x tal que x maior do que 2. Então, esse x representa, de forma genérica, qualquer número, desde que seja maior do que 2. Pode ser 3, 4, 500, 1000. E B, x tal que x maior do que 1. Aí também é um conjunto cujos elementos são os números maiores do que 1. Pode ser 1,1, 5, 10. Qual o resultado da seguinte operação? A interseção B. Então, veja bem, até nós fizemos uma ajuda colocando uma linha gráfica para nós percebermos aí. O primeiro conjunto tem todos os elementos acima de 2. Então, nós temos aí essa bolinha que representa o 2 e essa linha vermelha que representa os elementos que estão no conjunto A, todos a partir do 2. Mas o conjunto B tem todos a partir acima de 1. Né? Temos aí essa bolinha representando 1. Então, quais são os elementos comuns a esses dois conjuntos? São todos aqueles que são maiores do que 2, que estão aí representados por essa linha vermelha. Então, todos os elementos maiores do que 2 estão tanto no conjunto A, como também no conjunto B. Então, a resposta é A interseção B, x tal que x maior do que 2. Vamos ver agora um caso de interseção com conjuntos representados graficamente. Temos aí o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e B com os elementos 4 e 5. Evidentemente, o elemento que pertence aos dois conjuntos simultaneamente é o elemento 4. Agora mostramos aí a representação gráfica. Nós temos as duas bolas que representam os dois conjuntos, mas em vez de elas serem separadas, como mostramos em outras aulas, elas se interpenetram, porque existe uma parte aí que é comum às duas bolas aí, que é a parte que tem o elemento 4. Então, essa região aí, onde tem o elemento 4, é a interseção entre os conjuntos A e B. Então, essa foi uma rápida explanação sobre a operação da interseção entre conjuntos, operação muito importante. E na próxima aula, vamos estudar subconjuntos. E não deixe de se inscrever nesse canal, #FácilMatemática.